Imagine você ser considerado o mais forte do mundo, mas por ordem do destino, você se encontra com seres mais poderosos que estavam ocultos no mundo, e depois de partir, você se vê no corpo de um jovem com um corpo fraco e zoado por todos. Mesmo sem acreditarem nele, ele se esforça o máximo que pode para mostrar que ele é o verdadeiro e mais poderoso que existe. Esse é o Manhwa, a qual irei trazer para vocês. Eu sou o PV, seu narrador, então vamos para o Manhwa. A história já começa com alguém indo de F. No final, todos estão mortos. O cristal em suas mãos começa a desaparecer completamente. E logo vemos o nosso protagonista. A pessoa que, supostamente, o guerreiro mais forte dentre os humanos, também estou morrendo. Eu realmente não mereço o título de guerreiro mais forte. Quase consegui matar todos os demônios de 7 barbatanas. Ele tentando se levantar. Então, por quê? Por que é que a estrela do rei ancestral tinha um demônio de 8 barbatanas? Assim que ele fala, logo um grande monstro aparece bem diante dele. Nós humanos realmente falhamos em entender a extensão dos poderes desses demônios. É tudo culpa minha. Eu falhei em fazer jus ao nome de mais forte. O ser, olhando com seu olhar, começa a encarar ele. O que está tentando fazer? De repente esse ser começa a aparecer bem diante dele. Será que está tentando atormentar meu corpo porque eu matei muitos dos seus subordinados? Logo, ele fechando os olhos, escuridão total. Então, isso é a morte? De repente uma luz começa a aparecer. Uma luz? Então, a luz se espalha completamente. Então, como sempre, o tempo é voltado e alguém gritava sobre saudações. Então, a ficha logo cai. E quando ele percebe, volta no tempo onde ele estava no grupo de exército. Lá em dúvida, ele continuava pensativo. Onde estou? Eu não acabei de morrer? Não parece ser um sonho. Parece ser tão real. O que está acontecendo? Ele passando a mão no rosto para ver se era tudo real. E lá, ele gritava dizendo que esse não era o rosto dele. Onde foi parar minha beleza, minha face robusta e meu físico definido? Quem sou eu? Onde estou? E assim ele nota que ele não estava mais na vida anterior dele, e sim em uma nova vida. E logo notamos que o nome da cidade era a cidade Hélios. Um camarada logo se aproxima. Todos vocês devem entender o que significa fazer parte do exame de um guerreiro. Um guerreiro significa proteção e esperança. Então vemos Cidade Hélios, líder do 3º Esquadrão de Yauteng. Então começa a explicação. No ano 3069, depois que os 6 enormes monumentos do rei ancestral trouxeram o apocalipse ao nosso mundo, milhares de demônios transbordaram de dentro deles e deram cabo de todos os humanos. Depois de experimentarmos uma batalha brutal em que quase levou à extinção dos humanos, a humanidade finalmente conseguiu encontrar uma maneira de lutar contra esses demônios. Logo vemos equipamento de enxerto. Ao reciclar os núcleos internos desses demônios, a humanidade foi capaz de utilizar o equipamento de enxerto para temporariamente obter a força no mesmo nível dos demônios. 60 anos atrás, nosso melhor e mais poderoso soldado, Aang, o homem que todos os guerreiros saudavam como rei, liderou todos os guerreiros ao redor do mundo. Nessa batalha, no que seria eventualmente conhecida como a Onda Demoníaca na história, a batalha durou por muitas semanas e a humanidade foi mergulhada na escuridão. E finalmente, os guerreiros da humanidade conseguiram retardar a Onda Demoníaca, causando aos demônios uma tremenda perda. Graças a isso, a humanidade conseguiu 60 anos de paz e progresso. Depois de escutar a história, o nosso prota fica lá, 60 anos atrás? Eu reencarnei 60 anos depois? Mas ao mesmo tempo, nós perdemos incontáveis guerreiros poderosos, incluindo o guerreiro mais forte dentre os humanos, Aang. Disseram que ele morreu em uma batalha contra vários dos demônios de mais alto rank, os demônios de 7 barbatanas. Portanto, essa batalha entre os humanos e demônios representa a tenacidade e a determinação da raça humana em trazer o início de paz em uma nova era. Essa guerra foi registrada na história como a Batalha pelo Amanhecer. Não, isso não está certo. O demônio de mais alto rank não é um dos demônios de 7 barbatanas, mas sim um de 8. Eu não consegui ver claramente, mas eu tenho certeza que ele era de 8. A humanidade ainda não entendeu a extensão das capacidades dos demônios. Sem eles, nós não teríamos sobrevivido até agora. Nós não teríamos nossa pátria, nem nossas vidas atuais, se não fosse por eles. Guerreiros são pilares da sociedade que representam proteção e esperança. Vocês entendem o que se tornar um guerreiro significa agora? E eles gritavam dizendo sim, senhor. Então, ele começa a virar, pois o nosso prota começa a falar. Não, isso não está certo. Demônios barbatanas. E lá ele estava apenas murmurando. Então, o líder deles começa a se aproximar perto do nosso prota. Vocês não parecem entender o que ser um guerreiro implica. Qual é o seu nome? Eu sou... Será que devo dizer que eu sou Aang? Será que alguém iria acreditar que eu sou Aang, que reencarnou 60 anos depois dentro desse corpo fraco e magrelo?
Ele olhando, eu nunca imaginaria. Isso é um insulto àquele grande nome. Você tem o mesmo nome que o do grande guerreiro Aang. Logo ele notando, e aparece ali, guerreiro em exame Aang. Você é apenas um bastardo estúpido que não tem um mísero pingo de espírito de guerreiro. E você ainda ousa profanar tal grande nome. Assim que ele fala, um grande soco é dado no nosso prota. E eu, merda, esse corpo é mesmo tão lixo que não consegui reagir a um ataque tão simples. Mas eu não consigo acreditar que ele tem o mesmo nome que eu. Então depois de jogado, alguém segura ele. Vou ficar de olho em você. Prepare-se para o exame de guerreiro. Atenção! Todos eles gritam. Siga em direção ao campo de exame. Nós iremos agora continuar com o seu teste de aptidão física. Depois de ele sair, o camarada coloca ele no chão. Você está bem? Ainda eu tô vivo, pelo menos. Seu nome é Aang, não é? Um nome legal. Eu me chamo Lan Snow, prazer em conhecê-lo. Então vemos Lan Snow, guerreiro em exame. Os outros ouvindo, estralava a língua dizendo que o nome dele era Aang. Então essa gasosa ficava dizendo que ele não prestava. E ela pergunta se ele achava mesmo que falar o nome ia fazer ele forte como Aang. Então vemos Situ Liu, guerreira em exame. Se retirando, mexendo seu cabelo, ela chama ele de infantil. Ela é bem arrogante, não é? E o nome não é da conta dela. Você não sabe quem é ela? Ela é a guerreira mais promissora no nosso lote, Situ Liu. Ela é conhecida como Akishasha Emburrada. E também é a filha mais velha da mais renovada família de artes marciais da cidade de Hélios, a família Situ. Situ, por que esse nome me parece familiar de alguma forma? Ele começa a levantar ele. Valeu. De repente, uma luz acontece bem atrás deles. E quando vemos, era uma garota tirando foto deles. Ela fica dizendo que tudo isso era uma exibição deslumbrante de fraternidade. Então vemos essa linda gasosa pedindo para eles não se importarem com ela. E pedia para eles continuar. Nosso prota olhando, apenas começava a sangrar o narizinho dele. Quem é você? Você estava tirando foto antes? E você não consegue ver o importante aqui? E ela confirma que estava sim. Então ela se apresenta dizendo que o nome dela era Sujiu Yoryu. Então vemos que ela era daquele tipo de mulher que gosta desse tipo. E ela fica dizendo que a relação de amizade deles era deslumbrante. E que com isso tinha atraído a atenção dela. Então ela já toda envergonhada ficava dizendo que isso era um material ótimo. É triste, parece que ela não bate muito bem na cabeça. Então chegamos até o local do teste de aptidão física. E a galera já estava tudo reunida. Então nosso prota muda totalmente e fica lá se achando. O meu corpo pode estar nesse estado, mas no final, ainda assim, eu sou o guerreiro mais forte. Debater o que palavra guerreiro significa na minha frente? Hilário, esse teste é fácil. Só esperem pra ver. Vou definitivamente chocar todos ao conseguir notas monstruosas. Então ele se preparando, o camarada começa a falar. Primeira etapa do teste de aptidão física. Resistência em corrida de longa distância. Então ele atirando, ele grita pra eles começar. Então rapidamente o nosso prota começa a correr. Certo, vou pegar o primeiro lugar e fazer um novo recorde enquanto isso. E logo vemos que ele conseguiu de fato quebrar um grande recorde. Aang, último lugar. Você estabeleceu um novo recorde pelo maior tempo gasto realizando o teste de resistência em corrida de longa distância. Assim que ele cai, todos ficam caçoando da cara dele. Calma aí, esse corpo está em um estado ridiculamente ruim. Então chegamos até a segunda etapa do teste de aptidão física, teste de força explosiva no braço. Aang, último lugar. Merda, eu tô sem meu pulso. Próxima etapa, a terceira etapa no teste de aptidão física, teste de força explosiva nas pernas. E logo vemos que ele conseguiu apenas 1 metro, enquanto a gasosa conseguiu 2 metros. Ela se achando chamava ele de idiota. Aang, seus resultados para o teste de aptidão física te colocam em último lugar. Você obteve os piores resultados na história. Esses são as notas mais ridículas que eu já vi. Você deve ser eliminado. Então o amigo dele aparece. Aang, parceiro. Então a outra, tirando foto, ficava pensando se essa seria a última vez que ela iria conseguir foto deles. E que tudo isso era uma pena. Capitão Yeontang, dados os resultados daquele cara, não há necessidade para ele continuar para o segundo round de avaliação, não é? Os resultados deles foram simplesmente horríveis. Nós podemos eliminar ele agora mesmo. Não há muita esperança para aquele macaco magricelo. Mas ainda assim, ele ainda tem o direito de participar no segundo round de avaliações. Essa será provavelmente sua última avaliação também. Vamos começar o segundo round. Sim, senhor! Então no alto-falante começa a falar. Em seguida, um segundo round de testes. Você será avaliado em uma sincronização com o equipamento de enxerto. Nosso prota logo ouve e fica sorrindo. Guerreiros em exame, por favor, se dirijam até o local de avaliação. Ele pensativo. Uma avaliação de sincronização de enxerto. Eu ainda tenho uma chance. 60 anos atrás, eu era o mais forte com a sincronização estável de taxa média de mais de 96%. Esse corpo não é nem um pouco atlético, mas a taxa de sincronização determinada pela força de vontade de alguém. Bando de malditos que me zoaram. Só esperem para ver. Vou mostrar para vocês o quanto que a taxa de sincronização de guerreiro mais forte consegue atingir. Então, lá vem ele com sua pose de fodão.
Chegando até o local, todos eles já estavam reunidos, nosso prota com uma nova roupa. Então isso é como o equipamento de enxerto se parece 60 anos depois? Ficou bem mais leve. O camarada grita lá no fundo. Taxa de sincronização é 39%. Uou, como esperado da City Liu. Você passou! Ela conseguiu alcançar 39%. Essa provavelmente vai ser a taxa mais alta para esse ano. Aqueles que treinaram em famílias de artes marciais desde mais novos realmente são diferentes. Então mais uma vez aparece Situ Liu, Haki Sha emburrada. Os outros olhando para ela, ficava apenas pensando como eles poderiam dar em cima de uma menina tão maravilhosa como essa. Bando de pirralhos. Uma garota como ela é deslumbrante só de olhar. Depois de tirar do equipamento, ela começa a sair, se achando toda gostosona. Enquanto ela descia, os outros apenas falavam que ela era a novata mais forte do ano. Se tu é de família de artes marciais, afinal de contas, fiquei sabendo que ela tem recebido um treinamento pesado desde pequena. Isso é talento. Você acha que ela consegue a taxa mais alta em todo o teste só com trabalho duro? Você viu ela agora há pouco? Ela é bonita mesmo com um rabo de cavalo. Eu gosto quando ela solta o cabelo também. Ela é de uma ótima família e forte. E é linda. Nós realmente somos figurantes, hein? Ela é realmente uma flor inalcançável. E assim, ela se retira. E lá, depois de tudo, ela solta o seu ar e fica dizendo que nada mal. E assim, ela fica toda felizinha, enquanto lá no fundo o pessoal apenas ficava dizendo: nada mal, Setiu. Você conseguiu gritantes 39%. Todos vocês viram isso, certo? Tenho certeza que causou um grande alvoroço. Ela tentando se resfriar, dizendo que ela não se importava de ter muitos admiradores, mas que ainda assim era melhor ela ser discreta. E lá, falava com ela mesma, dizendo que era pra ela se acalmar e ter postura. Nosso prota lá, pensativo. Impressionante. Essa é apenas uma variação, mas ela já conseguiu uma taxa de sincronização de 39%. O amigo se aproximando. Ela é forte mesmo, não é? Ela é cheia de energia. Eu consigo sentir a força irada se impondo dentro daquele corpo delicado. Eu também consigo sentir. Porém, você não parece nem um pouco nervoso. Tá de boa, tô acostumado com isso. Ele olhando. Acostumado? Ao que a avaliação progredia, muitos novatos que aguentaram o equipamento de enxerto demonstraram expressões de sofrimento. A primeira vez que alguém passa com o enxerto, um fardo será colocado sobre o corpo, pelo impacto do núcleo demoníaco. 12% de sincronização. Você passou. Alguns desistem quando são incapazes de aguentar a dor. Desistência. A taxa de sincronização precisa pelo menos alcançar 10% para alguém passar. Taxa de sincronização, 24%. Você passou. É claro, havia algumas notas inesperadas também. Surgiu Ryohu, guerreira em enxame. Então mostra que era aquela gatinha. Taxa de sincronização 30%. Você passou. Nós encontramos algumas sementes com grande potencial dessa vez. Então essa linda médica gasosa ficava dizendo que isso incluía a Sujio Yoryu, falando que a avaliação já teve 6 examinados com uma taxa superior de 30%. E tudo isso era comparado com as outras cidades de Rank C. Ela continua dizendo que no lote atual dos guerreiros novatos, todos eles eram de boa qualidade. E ele lá apenas ouvia tudo. Existe alguns inferiores aqui também. Logo ele olhando, vê que o nosso prota estava indo. Então nosso prota confiante já se prepara. Os camaradas no fundo apenas caçoavam dele. Ei, é a vez daquele cara Eng, dado aquele físico dele. Eu aposto que ele vai soltar sangue na hora por causa do fardo do corpo dele. No primeiro round de avaliações, aquele idiota ficou em último lugar em cada um dos testes. Nosso prota subindo, riam à vontade seus pirralhos inexperientes. Mas lembre-se de fechar a boca depois. Tudo de acordo com o Keikiru. Depois de subir, ele começa a falar. Eu vou querer o núcleo de força vermelha. Então começa a explicação. Núcleos demoníacos reciclados do campo de batalha podem ser separados em 6 categorias. Vermelho, amarelo, verde e azul são os mais comuns. Vermelho representa força, amarelo representa defesa, verde cura e azul agilidade. Por outro lado, o núcleo roxo representa o poder imaginário, e o núcleo preto, que representa o espaço e o tempo, é o mais raro. Ele é especialmente difícil de ser encontrado. Agora, para a sincronização, a coisa mais importante é força de vontade. Assim que o núcleo é colocado, logo começa a se fixar no corpo dele. A força de vontade de alguém determina o quanto alguém consegue aguentar o fardo do núcleo demoníaco. Além do mais, também determina a maestria de alguém sobre o núcleo. O enxerto foi bem sucedido. O camarada se aproxima perguntando se estava tudo pronto, e nosso prota confirma. Manda vir. Logo dentro do salão, uma grande luz vermelha começa a se espalhar, e a garota olhando perguntava que reação era essa, pois era muito forte. Ela olhando se perguntava se era ele. Vejam só como é a taxa de sincronização de guerreiros mais fortes. O amigo dele olhando. Meu maninho Eng estava escondendo seu talento. A taxa de sincronização ainda está subindo. Chegou em 40% em um instante. 40%, né?
Eu sou alguém que havia recebido uma taxa de sincronização de 96% da última vez. Suba ainda mais! E lá ele coloca sua força. Então de repente algo começa a acontecer e mais continuava subindo. De 45, 50, 60%, o camarada olhando não estava acreditando. O que é isso? A mulher não acreditando. Se perguntava o que é que estava acontecendo e como poderia ter uma taxa de sincronização tão absurda. E se perguntava se tinha erro em algum lugar. Ela notava que ainda estava subindo em 65, 70 e 80%. Então todos já estavam se assustando. O que está rolando? Ele está trapaceando? A garota, sem acreditar, se perguntava se o equipamento estava estragado. Eu fui uma vez o guerreiro mais forte, considerado como rei pelos outros, Aang, se não pelo nível mais baixo desse núcleo, se não por esse corpo fraco. Minha conduta intimidadora teria levado todos vocês a se curvarem para mim. Essa é a diferença entre eu e vocês, pirralhos. De repente, as veias começam a saltar pelo olho dele, e quando vemos, algo começa a acontecer, pois ele começa a cair em algum tipo de limbo. Então, de repente, um ser tenebroso começa a aparecer bem diante dele. O que aconteceu? Minha força desapareceu. De repente, a máquina, não se aguentando, começa a obrigar a ele sair e até cuspir sangue. E quando vemos, ele desiste. Eu não consigo mais, esse corpo não aguenta mais. Mas que droga, tava realmente com defeito. Ele olhando, a taxa de sincronização instantaneamente caiu para 10%. A médica falando, chamando ele de capitão, falava que elas acabaram de detectar que o núcleo demoníaco estava rachado. E continua dizendo que aquele núcleo anormal provavelmente tinha causado uma falha de leitura de dados e que aquilo foi assustador. O equipamento estava com defeito? Ele respirando, a taxa de sincronização parou em 10%, certo? Ela confirmando falava que sim, e falava que eles tinham passado mal. Os outros no fundo cochichava dizendo que tudo isso aconteceu porque o núcleo demoníaco era anormal. Você tem um ponto, olha para esse corpo fracote dele, como ele poderia ter tido aquela taxa de sincronização absurda? Depois de tudo, o amigo dele vai até ele. Maninho Aang, você está bem? E lá estava ele todo tonto. A outra apenas ficava observando com raivinha. E lá estava nos pensamentos internos dela, dizendo que era um alarme falso e que ela tinha pensado que tinha alguém mais maravilhoso que ela na cidade e que ela nunca iria aceitar isso. Isso é tudo culpa minha, porque eu tentei competir com pirralhos, mas eu tô feliz que eu consegui. E a outra, se aproveitando, apenas tirava foto. Então chegamos até o salgão. O que foi aquilo de agora a pouco? Parece que estava vindo do interior do meu coração e depois sugou todo o meu poder em um instante. Eu nunca ouvi de tal situação de antes. Eu claramente tinha força de vontade o bastante para manter a taxa de sincronização em pelo menos 80%. Mesmo sendo um núcleo demoníaco de nível mais baixo, não deveria ter rachado daquela forma. Então, por quê? Então, o camarada começa a entrar. Atenção! E eles falavam assim, senhor. Então, entrando, ficava lá na sua pose de fodão. Parabéns por conseguirem chegar ao round final de avaliações. O teste prático. Vocês agora irão enfrentar um demônio pela primeira vez em suas vidas. Então aparece esse grande demônio. Eu espero que todos aqui consigam passar nesse teste em segurança e sem problemas. O carequinha gritando, façam fila e sigam em direção ao campo de avaliação 3. Vão! E assim, eles começam a se retirar. Nosso prota, cansado, apenas falava que estava quase morrendo. Passando por ele, o outro ficava lá apenas observando. De repente ele nota algo no chão. E quando se aproxima, logo agarra aquilo. E logo vemos que era algum tipo de núcleo vermelho. Eu estou realmente curioso sobre você, Aang. E assim, ele vai embora. Me pergunto o que você vai me mostrar na próxima avaliação. Caçando no nevoeiro, além dos muros. Chegamos até o topo da cidade. Enquanto o pássaro passava, o pessoal gritava para os portões se abrirem. Então, o portão começa a se abrir e a galera começa a ficar impressionada. Nossa, essa é a primeira vez que eu vou sair da cidade. Nosso prota olhando. Depois de 60 anos, as pessoas vivem em cidades tão isoladas. Então, eles começam a gritar. Parem de falação e fiquem quietos e saiam da cidade. Vocês só deveriam usar o seu tempo para checar seus equipamentos. Ou podem acabar morrendo sem nem mesmo saberem o motivo. Ele começa a sair. Eles me deram outro núcleo de força intacto. Mas eu não acho que o problema se encontra dentro do núcleo. Lá atrás, meu poder se dissipou toda de uma vez. Como se algo em meu corpo o rejeitasse. Mas o que é que está rolando? Será que um efeito colateral da reencarnação? A partir do momento que ele pisa no chão, algo começa a acontecer, onde algum pressentimento começa a se espalhar por todo o ambiente. Se espalhando a quilômetros de distância por toda a cidade, começa até mesmo a notar alguns tipos de monstros. Os monstros, sentindo a presença, começam a correr. De repente, essa sensação começa a ir lá para dentro de algum tipo de caverna. Entrando lá para dentro, começa a se aprofundar mais a fundo. Então lá para dentro algum tipo de monstro que parecia ser um líder
líder estava lá sentado no seu trono. De repente ele começa a sentir, então ele fala: Não pode ser um demônio mais forte que é superior a mim. Voltando para o nosso prota, o que foi aquilo? Seriam todas aquelas coisas que eu vi, demônios? Naquele momento eu senti como se tivesse alguma ressonância no fundo do meu coração. Logo alguém falando por trás dele perguntava se ele iria se mexer ou não. E quando vemos, era a garota do cabelo branco. Desculpa. Maninho Eng, o que há de errado? Snow, Tomoe, Rui. De repente alguém lá na frente começa a falar: Vocês 4 aí atrás, façam um grupo. Todo o resto já está preparado. Acelerem e venham aqui logo. Ok. A outra de cabelo rosa toda fofinha perguntava se era uma estratégia dele de se juntar em uma equipe. Não, eu só estava... Então a outra se achando falava pra ele não ferrar com a equipe. Ela se retirando sério, mas por dentro ela apenas ficava dizendo que aquilo foi assustador e que ela estava preocupada que ninguém iria querer fazer o grupo com ela. Vamos lá, maninho Eng, temos que fazer o nosso melhor. Então a foto é tirada e lá estava ela dizendo que essa era a sua equipe formada. Então chegamos até o monumento de dispersão, um monumento cinza feito de uma mistura sólida de pedra. A pedra contida dentro é uma substância especial que consegue dispersar a névoa. Vocês irão passar pela terceira avaliação em equipe de 4 pessoas. Tenho certeza do que todos vocês sabem sobre esse teste. É uma caçada na névoa além dos muros. Continuava a explicação. Cada equipe agora vai receber adagas de combate, além de um mini dispositivo de dispersão de névoa, feito do mesmo material que o monumento de dispersão. Então parece sua missão é bem direta. Entrem na névoa e se dirijam até as áreas designadas. Elas foram marcadas com luzes que piscam. Insira o dispositivo para a dispersão à névoa e caçem demônios sem barbatanas. Sua força individual e cooperação da equipe vão determinar se você passa ou falha nesse teste. Boa sorte para todos. Caçada na névoa, além dos muros, é a prova final assustadora que os novatos devem enfrentar nesse mundo coberto pela névoa. Os guerreiros devem enfrentar os perigos desconhecidos se escondendo pela neblina. Bom físico e habilidades não são as únicas qualidades que alguém necessita para se tornar um guerreiro. Uma mentalidade forte, ignorar seus medos em relação à névoa, a habilidade de cooperar e confiar em sua equipe enquanto enfrenta o desconhecido, junto com a habilidade de superar os próprios medos, são qualidades mais essenciais. Observar bem a área, lutar com os demônios que aparecem aleatoriamente e ganhar o título de guerreiro ao conseguir a sua primeira morte. Avaliação finalizada, próxima equipe, se prepare. Então lá em cima, alguém observava tudo, dizendo que existiam muitos novatos excepcionais nessa leva. Então, essa linda ruivinha aparece, dizendo que o alvo estava muito claro e a única que ela estava interessada era a Situ Liu, da família Situ. Então vemos líder do terceiro esquadrão da cidade Helios, da Dageli. Delysium. Ela falando perguntava quanto a eles. O camarada de azul ficava lá observando. Uma semente de uma família de artes marciais. Se ela for bem orientada, ela pode se tornar uma grande guerreira. O líder do esquadrão apenas ficava lá. Tem outra pessoa que vale a pena assistir. Lá estava ele observando para o nosso prota, enquanto ele apenas sorria conversando com sua equipe. Ele pensativo. Eu mandei para a verificação e não havia nada de errado com aquele núcleo. Então, o que exatamente aconteceu lá atrás? A gasosa tocando nele logo faz ele ficar surpreso e perguntava o que é que ele estava pensando. Delysium. Então ela chama ele de Teng Teng. Ele envergonhado ficava dizendo pra ela não chamar ele desse jeito. E ela é a única que consegue te fazer ficar vermelho desde sempre. Teng Teng. Você nem comece também. Ela então pede pra mudar de assunto, perguntando se os graus dos demônios foram confirmados, pois eles deveriam garantir que a área de teste apenas continha os demônios sem barbatanas, pois tudo isso tinha sido preparado antecipadamente. Não se preocupe. Para garantir a segurança dos participantes, nós checamos de novo nos últimos dias que nenhum sequer demônio de uma barbatana fosse encontrado pelas redondezas da cidade de Helios. E se algum realmente aparecer, nós temos que fazer tudo o que pudermos para proteger essa nova leva de futuros guerreiros. Então lá terminando a avaliação, já falava que o grupo atual tinha terminado e lá ele continua. A arena já foi montada, próximo grupo, se preparem. Os outros apenas cochichavam dizendo que era o grupo da Situ Liu e falava do nosso prota que estava lá também. Então todos eles se preparam na sua pose de fodão. É a nossa vez. Nosso prota segurando, uma mão vem e agarra rapidamente. Quando ele nota, já não estava mais lá. Rapidamente a Situ logo começa a acelerar dizendo para seguir ela. E lá com sua personalidade bipolar, ficava falando para eles acompanharem essa bela deslumbrante que era ela. Aquela desgraçada, por que ela gosta tanto de chamar atenção? Sigam ela! E assim todos eles começam a correr. Ela então começa a se preparar e logo dá um belo salto. Depois de dar um salto mortal pra frente, tá olhando pra onde, bando safado, ela logo prepara aquele cartucho em suas mãos e assim finca certinho naquele lugar. E quando vemos, a névoa começa a ser dissipada. A ruivinha fica impressionada, dizendo que ela tem um núcleo de cura, mas falava que o físico dela não perdia para aqueles com um núcleo de azul de agilidade.
e lá se perguntava se era assim que se parecia a base de alguém com a família de artes marciais. De repente, os monstros, percebendo, logo começam a se aproximar perto dela. Snow, avançar! E ele falava que estava entendendo. Então ele começa a se preparar com algum tipo de ataque e logo salta com nem um brutamontes para cima dos monstros. Chegando na frente dela, ele começa a se preparar para atacar. E quando vemos, ele atinge os dois monstros. Nada mal, ele já se acostumou a usar os poderes do núcleo. Os monstros lá em cima, nosso prota começa a gritar: matem um de cada vez! Liu Tomoe! A Liu então confirma e a outra falava que não precisava que falasse isso pra ela. E assim, toda a equipe já estava junta para a batalha. A Liu se preparando, logo se aproxima perto do monstro e começa a passar a peixeira rapidamente nele. E quando vemos, ele é derrotado na mesma hora. Ela pulando pra cima dele, logo lança a voadora, fazendo ele ir na direção do chão, voltando para o outro com seu soco do ataque físico, lançava o monstro para longe. O trabalho em equipe deles é surpreendentemente bom, especialmente aquela garota. O núcleo azul de agilidade aprimorou os ritmos dos seus movimentos. O outro olhando: pra onde você tá olhando, cara? Voltando pra Situ, ela se preparava logo com um ataque pra cima do monstro e quando vemos, ela finca sua espada pra cima dele. Com a sua peixeira finca logo no bucho dele. Assim, de repente algo começa a acontecer e o monstro começa a se inflar totalmente e lá ele explode e ela termina na sua pose de gostosona. Ela respirando fundo apenas dizia BUM! E quando vemos a explosão acontece, voltando para o nosso prota, estava lá lutando com aquele monstro. Eu vou atingir as 3 áreas vitais primeiro, o pescoço, o tórax, lançando então o último ataque e o abdômen. Então os dois caindo no chão bolando, voltando para sua formação. Esse corpo frágil só consegue aguentar a quantidade limitada de poder de uma vez. Eu deveria usar essa chance para testar meus limites de uma batalha de verdade. Ele se preparando, já avança para cima do monstrão. O monstro demônio, quando percebe, logo prepara o soco e ele desvia rapidamente, logo a peixeira enfincada bem na lateral do bucho. Eu não reagi rápido bastante, então o monstro tentando acertar, ele desvia habilmente, passando a faca para outra mão, logo tenta golpear ele mais uma vez e acerta mais uma vez na lateral do bucho. A coordenação do meu corpo também está muito ruim. O monstro sentindo dor, logo tenta acertar um burro nele, a peixeira sendo tirada do bucho dele, logo os dois entram em batalha novamente, mas então nosso prota logo passa a peixeira bem na boca dele. Eu não tenho poder explosivo bastante. Então todos eles observavam nosso prota. É como se o maninho Wang estivesse brincando com o oponente dele. A outra, como sempre, apenas ficava em dúvida se ela tinha mesmo conseguido pegar tudo. Situ bipolar apenas ficava dizendo que ele estava roubando a cena. A gasosa ruivinha perguntava quem é aquele menino magricelo, pois ele era muito impressionante. O de azul, não é só isso, ele também se move como um veterano. O outro apenas continuava olhando. Chegando até nosso prota, ele estava já cansado. Então, para concluir, com esse corpo eu não consigo usar minhas habilidades antigas. Além do mais, eu fiquei sem fôlego depois de alguns movimentos, mas de qualquer forma, isso é péssimo. Já acabei de me avaliar. Ele se prepara e logo avança para cima dele. Então, tá na hora de você morrer. Quando ele estava prestes a finalizar, alguma coisa começa a sair do chão e ele olhava apenas pelo reflexo do olho. De repente, aquela coisa finaliza o demônio na frente dele e ele se joga para longe. De repente, eles são cercados por raízes de árvores. O que é isso? Então, uma grande garra começa a sair do chão e quando vemos, o monstrão já foi de base. De repente, um ser poderoso começa a sair do solo e quando o nosso prota percebe, logo fica angustiado, pois algum tipo de monstro mais poderoso ainda começa a aparecer e assim, lança o seu grande berro. A opressão do grito começa a ir em direção lá onde eles estavam. A pressão chegando até ele, logo ele começa a sentir. Então, quando ele começa a perceber, ele fecha os olhos e rangendo os dentes, começa a gritar dizendo que era um demônio de uma barbatana. Então começa a gritar para todos, dizendo para eles correrem para a cidade, pois um demônio de uma barbatana estava lá. Então os outros dois que estavam lá em cima, rapidamente já descem lá para baixo. Assim que eles descem, uma grande explosão na área começa a aparecer. Quando a poeira começa a baixar, eles então começam a correr em direção a eles. A gasosa ruivinha pedia para eles não entrar em pânico, pois eles vão estar salvos se ficar atrás do líder do esquadrão, e que ele iria acompanhar eles até a volta à cidade. O monstrão vai se aproximando. Humano, mas o cheiro é de um demônio. Nosso prota com medo. Humano com cheiro de demônio? O que essa coisa tá falando? Qual deles? E lá, a pressão apenas aumentava mais ainda. A Situ Liu se perguntava se aquilo era mesmo um demônio de uma barbatana, pois a pressão não era nada parecida com o de um sem barbatana. E com essa pressão, ela se sentia que estava sendo feita em pedaços, pois ela não conseguia se mover de jeito nenhum. O monstrão vai se aproximando perto do nosso prota. Esse corpo não é páreo para um demônio de uma barbatana. Essa é a primeira vez que eu tô sentindo a opressão que guerreiros normais sentem quando enfrentam um demônio de barbatana. O monstrão vai se aproximando com suas garras. Conte, vou levar todos eles. Então começa a se formar algum tipo de habilidade nas 4 pontas da garra, e quando vemos, é atingido nos 4 ao mesmo tempo, fazendo eles desmaiar na mesma hora. Depois de caídos, o monstrão apenas observava. Logo do lado de fora, as raízes de madeira começam a se rachar, e quando vemos, era aqueles dois chegando. O de azul, quando percebe, grita para não tocar neles. Logo o monstrão percebe a presença deles.
Então, ele começa a usar novamente o poder das raízes e finaliza se despedindo deles. Tchau. Com isso, as raízes são puxadas para dentro do subsolo novamente. Quando eles observam, ficava se perguntando se ele tinha levado mesmo aqueles 4. E assim, algo começa a acontecer pela lateral, onde algo começa a fazer um caminho pelo chão. Então o de azul, quando percebe, pede para correr atrás dessa coisa. Então no meio da floresta, eles chegam até onde ficou aquele rastro. A ruivinha dizendo que terminava bem ali. Lá ela continua dizendo que Tang Tang tinha checado esse lugar por vários dias seguidos. E lá ficava em dúvida como um demônio de Barbatana apareceu, pois eles sempre foram cuidadosos com isso. Droga, isso nunca aconteceu antes. Então lá em cima o líder se aproximava. Gel, Joel, onde estão as crianças? Por que vocês pararam? Continuem atrás deles. Se acalme, Tang Tang, a trilha acaba aqui. Delícia. A ruivinha filé ficava dizendo que parecia que o demônio da Barbatana tinha cavado um buraco no subsolo e tudo isso aconteceu assim que ele tinha chegado aqui, e continua dizendo que a área em frente é um território não mapeado e não seria inteligente da parte deles ir lá agora. Então ele começa a tocar e lá algumas lembranças do passado começam a acontecer. Então com toda a fúria começa a quebrar aquele lugar. Filha da mãe, isso é tudo culpa minha. Eu devia ter checado direito. É tudo culpa minha. Vamos voltar. Tenho certeza de que as pessoas na cidade estão surtando. Nós 3 não podemos ficar longe da cidade. Vamos manter um grupo de exploração para checar as redondezas da cidade. E também buscando outros demônios de uma Barbatana. Então ela chamando ele de Tang Tang, falando sobre as 4 crianças, e finaliza dizendo que nenhum deles queria que isso acontecesse, mas eles precisavam manter a calma, pois ela sabia que ele estava se sentindo péssimo nesse momento. Então ele começa a tirar a mão dela. Vocês 2 deveriam voltar primeiro. Vou procurar mais um pouco, então não se preocupem comigo. O outro já começando a ficar com raiva. Ei, Tang Tang, você tá mesmo... Então, ela corta a fala dele pedindo para ele certificar de voltar antes do pôr do sol e finaliza perguntando se estava tudo bem. Então, ele falava, eu sei. Então, sai correndo dali. Ela tentando falar com ele, falava que ele sabia que não seriam capazes de convencer ele. Eu sei, o irmãozinho dele foi capturado por um demônio no passado e ele tem se culpado por isso desde então. Ela meio cabisbaixa ficava lá dizendo que se o irmãozinho dele estivesse vivo, ele teria mais ou menos a mesma idade dessas crianças. Eu tenho certeza que aquelas crianças lembraram ele de seu irmão. Então, chegando até onde o nosso prota estava, ele começa a abrir os olhos. Onde estamos? Subsolo? Ele observa eles. Pelo menos eles estão vivos. O demônio de uma Barbatana logo aparece. Você acordou? Nosso prota começa a olhar para trás rapidamente. Um demônio de uma Barbatana. Você acordou tão rápido? Você é mesmo diferente. Eu estou muito curioso. Então, usando suas garras, começa a agarrar nosso prota e logo golpeia ele com toda a força. Por que você tem o mesmo cheiro que nós? Porque um humano tem um cheiro mais forte que o meu. Nosso prota, já todo apanhado. Do que caramba você tá falando? Então, rapidamente, o nosso prota começa a exalar algum tipo de poder rapidamente. E lá ele entra nessa nova forma e já avança pra cima dele. Tentando golpear, ele já desvia. Que animação. Preparando seu golpe, nosso prota logo desvia e pula distanciando dele. Se esse fosse o eu de antes, eu teria acabado com ele antes mesmo de pudesse reagir. Eu tenho que salvar aqueles 3. Então, preparando, já avança pra cima deles rapidamente. É um demônio de núcleo vermelho. Ele é ágil e possui articulações flexíveis que permitem ele reagir e atacar rápido. Mas também suas articulações perdem a proteção de sua pele dura. É uma faca de 2 gumes. Ele preparando com a sua mão. Isso é inútil. Então algo acontece que vai em direção do nosso prota. Quando vemos, ele é atingido brutalmente. Depois que nosso prota foi atacado, ele fica se inclinando para trás. Esse é o único jeito, só assim vou conseguir encontrar uma chance. Uma fraqueza. Assim que ele percebe, logo escurece o rosto, indo pra cima do camarada, atingindo bem nas articulações dele. É aqui que é a brecha, nas articulações dele. Ele forçando mais ainda, começa a puxar o braço dele, e quando vemos, é arrancado. Eu vou arrancar os membros desse desgraçado. O monstrão percebendo, começa a gritar. Seu maldito, não me despreze. Você é só um demônio de uma Barbatana. Eu já matei muitos demônios do seu nível antes. O monstro apenas ria. Então, rapidamente, uma joelhada vai diretamente no bucho dele, fazendo ele sentir uma angústia tremenda, e assim é jogado o mais longe possível. Ao longe vemos ele, e quando a poeira começa a baixar, ele já estava acabado no chão. O monstrão continua. Você sabe minha fraqueza, mas eu sou classe madeira, com o núcleo de uma madeira vermelha. E acontece que eu posso me reparar. Ele pode se curar? Não eram apenas demônios de núcleos verdes que podiam se curar? E ele acabou de dizer que era de classe madeira? Será que, após meio século, esses demônios também evoluíram? Foi você quem me desprezou. Ele começa então a puxar o nosso prota, e assim as raízes começam a pegar ele e começa a puxar rapidamente enquanto atravessa o corpo dele. Então o demônio de uma Barbatana já agarra ele pela cabeça, e lá o nosso prota apenas observava ele. Eu não te entendo.
esquece. Parece que perfurou meus órgãos vitais. Tá doendo a ponto de eu não conseguir respirar. Eu reencarnei agora há pouco. Não acredito que eu tô prestes a morrer assim. E eles vão morrer também, não vão? Exatamente como aqueles companheiros que eu tinha na minha vida passada, morrendo bem na minha frente. Desculpem, pessoal. Não posso aceitar isso, seu filho da mãe. Ele tá morto? Que humano fraco. Evolução. Se eu comer ele, vou evoluir? Vou comer ele! Lá ele! Então algo começa a acontecer, e algo começa a aparecer tenebrosamente por trás do nosso prota. Será que você vai? Então ele com medo começa a pular para trás. Não posso morrer aqui assim, senão todos os meus planos vão por água abaixo. Então no peito dele, aquilo começa a se rachar. Não consigo acreditar que um único fragmento da minha consciência seria usado aqui dessa forma. Ele com medo. Presença assustadora. Então começa a exalar o poder mais ainda. 5 babatanas? 6 babatanas? E lá continua a transformação do nosso prota. 6 babatanas? Então tanto a mão quanto o pé começa a se transformar em algo. Então quando vemos, todo o corpo dele é modificado. Logo vemos essa cena de que nem eu mesmo consigo entender o que é isso. Então o poder começa a furar o teto e lá do lado de fora passa das nuvens. De repente aquele poder começa a criar algum tipo de bolha que quando vai se encostando perto dos monstros, eles são evaporados na mesma hora. E assim todo o poder se espalha pela capital. Voltando para lá, todo o poder dele já estava exalando tenebrosamente. Então lá estava ele na sua nova forma. Eu sou o único demônio de 8 barbatanas que existe. A existência mais forte do cristal carmesim. Seu rei. Ele olhando começa a se tremer de medo. 8 barbatanas, nosso rei. Se ajoelhe. Então ele se ajoelha. Fale o meu nome. Rei da barbatana carmesim. E assim, vemos ele na sua pose de fodão. Chegando até alguma cidade destruída, o líder lá continuava a caçada. Logo ele percebendo algo, logo ele para com seu olhar. Então ele percebe que era um dos monstros e avança para cima dele. Rapidamente um piscar de olhos já aparece por trás do monstrão. E assim, manda um soco bem poderoso. O monstro tentando atacar ele desvia, então preparando seu pé, logo o ergue para cima e afunda ele no chão como um pedaço de tolebre. Eu terminei de patrulhar o terreno. Havia apenas 2 demônios de 2 barbatanas nessa área. Parece que as crianças não estão aqui. Vamos ter que continuar procurando. Temos que achá-las antes que escureça. Então, o mesmo poder é exalado na mesma hora, fazendo ele ficar com medo. E a pressão passava por todo o ambiente, ele sentindo. Que onda de energia é essa? Veio daquela direção? Será que é? Eles estão lá? Então, voltando para lá, ele começa a descer. E assim que ele desce, tocando no chão, ele começa a se aproximar e o camarada se põe de joelho na frente dele. Rei! Nunca pensei que o céu continuaria tão escuro como antes do meu retorno. Responda a minha pergunta. Sim. Os lordes demoníacos continuam sendo aqueles 5? E assim mostra eles. Sim, ainda são aqueles 5 reis. Eles continuam na mesma posição. Os 5, tudo continua igual desde que você desapareceu, meu rei. Parece que eles estão vivendo muito pacificamente uns com os outros, hein? E assim, fica rindo, exalando seu poder. Eles se esqueceram do que fizeram há 60 anos. E ele com medo, eu selecionei esse corpo como receptáculo por ser o soldado mais forte da humanidade. Mas, depois de reencarnar, esse corpo se tornou fraco. É realmente uma grande decepção, não? Essa é a minha última consciência e foi desperdiçada em uma situação ridícula assim. Eu provavelmente só poderia fazer mais uma aparição no momento do meu despertar completo. Ele tocando em seu pescoço, você realmente está testando a minha paciência. Eu preciso esperar pelo lento despertar desse soldado mais forte da humanidade, para que ele entenda as memórias das barbatanas. As memórias das barbatanas, memórias. Meu rei, você está dizendo que aqueles com memórias são as que usamos quando nós evoluímos? Barbatanas aparecem e chamam a atenção em nossos corpos. A quantidade de barbatanas determina o nível de força. Quanto mais, maior o nível. O líder do nosso clã cultivou novas barbatanas. Essa evolução exige as memórias das barbatanas. É uma habilidade especial da nossa espécie. Essa é a razão de nossa raça sempre se manter superior às outras. Esse humano guerreiro chamado Eng atualmente é exatamente como todos vocês, exceto que vocês precisam devorar alguém de sua própria espécie e mesmo nível para poder evoluir, enquanto tudo que ele precisa fazer é devorar demônios como um nível maior que o dele, para obter e entender as memórias das barbatanas, é claro, e evoluir. É um pressentimento que dei a ele.
Eu vou te apoiar. Eu vou te apoiar, fazer tudo pra te apoiar. Eu vou ser o seu braço esquerdo e direito, ajudar você a despertar. Então, rapidamente, ele finaliza ele. Você não é digno de fazer isso. O último valor que você tem é o de ajudar esse guerreiro humano a despertar as memórias da primeira barbatana. Guerreiro humano, eu preparei o primeiro passo para você. Então, não me decepcione. Eu preciso que você desperte um passo de cada vez em direção à oitava barbatana. E quando chegar a hora, então aquele DNA começa a entrar no local do núcleo. E assim, ele começa a desaparecer completamente. Eu vou despertar mais uma vez do meu sono. Então o poder começa a exaurir e lá dentro o DNA começa a se mover. Então vemos que ele fica lá como estivesse dormindo e o nosso prota fica lá, mais poderoso ainda. E algo começa a cercar o nosso prota com algum tipo de mão e lá começa a entrar na escuridão total, até o fim. Então começa a voltar as memórias. Meu rei, o mais forte. Rei, eu não quero morrer. Ela não está esperando pelo meu retorno. Você não vai morrer. Não vai. Eu vou definitivamente tirar todo mundo daqui. Então, tocando na mão dele, ele fica surpreso. Mas nós já estamos mortos, porque você é o único que ainda está vivo. Então, rapidamente, o nosso prota se levanta com medo, pois ele teve esse pesadelo. Um sonho, era só um sonho. Não, era memórias. Então vemos que ele estava no hospital. De repente a cortina começa a se abrir e alguém chamava ele de irmão Eng. Você já tá acordado? Então elas ficam felizes, pois ele acordou. Pessoal, então ela se aproxima rapidamente, assustando ele. E fica se perguntando por que o cabelo dele tinha mudado de cor. E se pergunta se foi por causa da porta demoníaca que fez ele mudar. Ele surpreso. Tão perto? Do que você tá falando? Calma, vocês três estão todos bem? Vocês estavam... Lembro que nós fomos levados para a caverna daquele demônio com barbatana. Então o outro aparece. Parece que você se lembra de algo. Então, ele puxando a cortina. Nos conte o que aconteceu na caverna. Em relação aos outros dois, eles eram os capitães posicionados do lado de fora do muro da cidade. Capitão Jin Yaotong, por que você também tá aqui? Então aquela gasosa filé logo aparece, falando que os quatro foram trazidos de volta pelo Tang Tang. Ele com raiva fala baixinho pra ela. Não me chame de Tang Tang. E ela fala beleza Tang Tang. E os outros, ouvindo o apelido dele, ficam dessa forma. Nós encontramos todos vocês do lado de fora da caverna. Estavam todos inconscientes. Ainda bem que o demônio de uma barbatana não estava por perto, ou teria sido bem difícil trazê-los de volta salvo. A gasosa começa a entregar algo pra ele, dizendo que aqueles três acordaram primeiro, mas todos eles disseram que eles não lembravam do que tinha acontecido na caverna, pois o nosso prota foi o único a entrar em coma e ter mudanças significativas. Então vemos que era um espelho e ele fica observando. Ela continua dizendo que estava na caverna e era pra ele tentar se lembrar do que aconteceu. Ele observando ficava lá pensativo. Meu cabelo, esse sou eu? Então foi isso que Tomoe quis dizer sobre pintar meu cabelo? O que aconteceu? Tá tudo tão diferente desde que eu reencarnei. E sobre a caverna, só me lembro de desmaiar depois de ser atacado. Já o que aconteceu depois não tenho tanta clareza. Será que devo contar tudo a eles, incluindo o fato de que eu reencarnei? Seria problemático demais. Além disso, eles poderiam não acreditar, já que eu não sei direito o que aconteceu. Eu preciso usar a identidade de Eng para fazer minha jogada e explicar tudo. Então ele começa a falar. Eu só me lembro de acordar vagamente por um momento. E é por isso que sabíamos que fomos levados a uma caverna. Depois daquilo eu desmaiei de novo. Não me lembro de mais nada, só acordei de novo quando já estava no hospital. O outro ouvindo pensativo. Ele estava mesmo inconsciente como os outros? Será que eu tô pensando demais sobre isso? Então, o que eu encontrei na caverna? Aquela parede com sangue jorrado, o que causou isso? Logo o outro senta do lado dele. Seu nome é Eng, certo? Como o guerreiro mais poderoso, eu vi o resultado de todas as suas avaliações. Sua fundação é fraca, mas quando você luta contra demônios, parece muito calmo. Você já lutou contra um demônio? Não, eu só me interesso muito por lutas, só isso. Eu juntei informações e analisei as fraquezas de cada tipo de demônio. A outra olhando chamava ele de nerd e falava pro líder pra ele cultivar mais guerreiros esplêndidos como ele. Guerreiro? Ah, é mesmo? E os resultados da minha avaliação, como é que foram? Então a outra brilhando falava que ele tinha passado no teste de guerreiro e que todos eles ainda eram time. Como esse acidente pode ser considerado destino, o capitão Jin Yongtang fez nós um time. E lá finaliza dizendo que estão contando com o nosso prota. Então a outra lá ficava falando que comparado aos outros times, eles estavam atrasados. Estamos atrás dos outros times? Para um time passar, ele precisa juntar pontos com as missões. Como você ficou inconsciente por 3 dias, seu time tem 0 pontos. Quando ele ouve, a ficha cai e grita por todo o prédio, se perguntando se ele tinha mesmo dormido por tantos dias. Então depois disso, toda a equipe já estava se organizando e lá, o nosso prota se prepara. Os outros no meio da rua, quando percebe, começa a ficar surpreso. É o capitão Jin Yongtang. Olha pra eles são novos guerreiros. Um novo grupo de guerreiros se formou aqui há 3 dias. Eles são tão jovens, eles acabaram de se tornar guerreiros e já estão indo para missões. Logo irei explicar as regras a todos vocês, mas antes de tudo, parabéns.
vocês oficialmente se tornaram guerreiros. E assim, todos eles ficam na sua pose de fodão. Vocês encararam o demônio de uma barbatana e conseguiram voltar seguros. Eu parabenizo vocês por terem tanta sorte. Como citado antes, vocês 4 foram agrupados como um time e foram colocados sob os meus cuidados. Isso quer dizer que eu sou o capitão responsável pelo time de vocês. Ao todo, eu estou atualmente cuidando de 9 times e espero que vocês se destaquem entre eles. Nosso prota levantando a mão. Se destacar entre eles? O que quer dizer? E lá pensativo ele ficava. As regras para se tornar um guerreiro são muito mais complicadas hoje em dia do que antigamente. Antes, no momento em que nós nos tornávamos guerreiros, éramos mandados para o campo de batalha. Nossa força e identidade como guerreiros eram conquistadas matando demônios. E Moeng, você já ouviu falar do rank de esquadrão? Rank de esquadrão? Você é realmente um novato que não sabe de nada. Atualmente somos o time com maior pontuação no rank. Para de acabar comigo, pensava o nosso prota. Se destacar dentre os outros se refere a usar sua pontuação no rank de esquadrão. O motivo de cada time ter um capitão cuidando dele é que possa se estabelecer uma competição saudável através da classificação de pontos para que os times vão sempre melhorando. Já que eu estou responsável por 9 times, vocês terão que competir com os outros 8 times. Vocês podem obter pontos completando missões de diferentes níveis. Quanto mais pontos, mais alto é seu rank. Todo mês, os subordinados dos 3 capitães responsáveis, no caso, os 2 times que têm mais pontos, e mais 6 times entrarão em uma competição de esquadrões. Também haverá prêmios para o primeiro lugar. Da mesma forma, cada capitão responsável tem um time em último lugar. Aquele time terá que ser punido. Eles serão rebaixados à equipe de limpeza e terão que esperar até o mês seguinte para que o próximo time no último lugar chegue. Ah, que inconveniente. Agora eu entendi por que tudo está tão limpo. Essas são as regras para os guerreiros. Haverá apenas um avanço com a competição. Esses demônios continuam evoluindo, então nós como guerreiros não podemos relaxar. Se Tuliu, que teve a maior pontuação na avaliação, será sua líder de time. Todos de acordo? Eu acho que a senhorita Liu é muito atenciosa, então sem objeções. Outra confirma também que ela não tinha objeções e falava que a Situ Liu era bem forte. Nosso prota olhando. Por que não me escolheu? Eu sou Eng. Eu era o guerreiro mais forte da humanidade, que era chamado de Rei Droga. Então ela andando pra frente, confirmava dizendo que eles com certeza iriam completar a missão. E lá ela ficava dando a sua gargalhada, dizendo que claro que ela que tinha que ser a líder do time. E quem mais eles iriam escolher. E lá naquele lindo dia, ele finaliza. Certo, ainda está de tarde. Então vocês podem ir e decidir que tipo de missão o time de vocês deveria pegar. Também dê uma olhada nos pontos dos outros times. E vocês também terão que se acostumar com seus trajes de enxerto em batalhas reais. E procurem caso haja algum problema. Dispensados. E assim, eles gritam dizendo sim senhor. Então Sitiu começa a andar dizendo que era para eles irem, que era para dar uma olhada no quadro de missões, pois eles já estavam atrás dos outros há 3 dias. E eles teriam que se esforçar muito mais ainda. A outra gritando pedia para esperar, dizendo que tinha algo mais importante que eles deviam fazer antes disso tudo. Ela olhando ficava perguntando o que era. E lá apenas fica falando como eu pude esquecer de algo importante. As posições do time, a organização, suprimentos. Não é isso, eles podem ser decididos depois de pegarmos a missão. Como pude esquecer algo logo depois de me tornar líder? Será que a minha imagem de líder perfeita vai pro brejo por causa disso? E isso foi ela falando enquanto eu chorava. Então a outra toda inchadona falavam que eles precisavam tirar a primeira foto do time oficial. E a outra fica sem entender, enquanto ela fica na sua forma de fofura. Times como um todo. Bom, não é tão ruim. E assim, a primeira foto do time 7 é formada. Sacou a referência aí? Lá em cima ele falava. O que vocês acham? A Ruivinha ficava falando que os demônios que foram encontrados perto da caverna explodiram, pois dentro da caverna haviam sinais de sangue de um demônio desconhecido espalhado por toda parte. Você tá querendo dizer que acha que aquelas crianças fizeram isso? Eu estou desconfiado daquele chamado Eng. Meu nariz é muito sensível e ele sempre tem um cheiro familiar, mas não se é o que é. E fede muito também. A outra chega agarrando, chamando ele Tang Tang, dizendo que ele estava exagerando, dizendo que contanto que as crianças estejam bem e seguras, estava tudo bem, pois o time deles parecia bem forte. E assim finaliza dizendo pra tomar conta deles, pois senão ele iria perder pro time dela. Ele com raiva. Tô falando sério. E o outro apenas só tava sua baforada. Vamos ficar de olho nele, Tang Tang. Se você encontrar alguma coisa suspeita sobre ele, nos avise. E a outra falava isso mesmo. Então chegamos até o quadro de missões no centro da cidade e o nosso prota apenas observava. Que ótimo, tem 3 missões de rank A. Você consegue ganhar 10 pontos por cada missão de rank A. Irmão Eng, parece que você não sabe disso, mas missões de rank A são as mais altas que podemos receber. E de cabelo rosa fica dizendo que se elas são de rank A, elas deveriam ser as mais fáceis. E a Situ apenas observava. Comparado com as missões de rank B, que valem 6 pontos, e as missões de rank C, que valem 3 pontos, as missões de rank A, que valem 10 pontos, são muito mais interessantes que as outras.
Missões de rank B e C são mais tranquilas e seguras, enquanto missões de rank A vão frequentemente acabar com os danos severos. Ele ouvindo, eu entendi. Se esse é o caso, então... E assim, rasgando, pegando todas as missões de rank A, os dois falam ao mesmo tempo, dizendo que eles iriam pegar todas elas. E acabou, galerinha! E esse foi a primeira parte do nosso grande mão A. Então, galera, se vocês gostarem, deixa o seu like aí, comenta aí, sem ser parecendo um robô, pedindo segunda parte, falando do que vocês gostaram do mão A, que eu vou trazer muito em breve esse mão A, beleza? E se vocês quiserem a continuação do mão A do Lucky Rock, é só pedir aí também que eu faça a continuação, beleza? Então, muito obrigado e fui!